Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado nós começamos a falar sobre o Plano Real, que foi uma tentativa, dessa vez bem sucedida, de combater a nossa hiperinflação brasileira, que atormentava todos nós desde os anos 80 até os anos 90. Tivemos aí Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor, todos fracassados. Até que o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, no governo Itamar Franco, conseguiu criar um plano para, de fato, combater a inflação e estabilizar a moeda. Então, no vídeo passado, nós falamos sobre as primeiras duas fases do Plano Real, que foi a fase do ajuste fiscal, tá aqui na tela para você acompanhar, isso a gente discutiu já no vídeo passado, na primeira parte desse vídeo, e depois o governo indexou totalmente a nossa economia através da chamada Unidade Real de Valor, que era a URV. Também discutimos sobre isso no vídeo passado, na primeira parte desse vídeo. Que foi o quê? O governo fez com que durante 4 meses, de março a junho de 94, todos os brasileiros convivessem com duas moedas. Uma moeda física real, em notas e moedas, que era o Cruzeiro Real, uma moeda impressa, inflacionária, que conviveu com uma outra moeda, dessa vez virtual, chamada URV, que era baseada, que era atrelada à cotação do dólar. Então, ou seja, durante 4 meses, os preços das coisas subiram dia após dia em cruzeiros reais, mas os preços não subiam na moeda URV, que era atrelada ao dólar. Então, você ia comer uma pizza no restaurante, por exemplo. A pizza custava lá 500 cruzeiros reais e custava 5 URVs, por exemplo. Dali um mês a pizza custava 600 cruzeiros reais, mas custava as mesmas 5 URVs, porque era o preço em dólar. Então, o Brasil, na verdade, dolarizou sua economia durante 4 meses, sem nós percebermos isso, de certa forma. E até que chegou agora a terceira e última fase do plano, que a gente vai aprofundar aqui nesse vídeo, que é a reforma monetária. Então, olha lá. Então, acompanha aqui agora comigo a tela. Quando todos os preços estavam expressos em URV, o governo, no dia 1º de julho de 94, extinguiu o Cruzeiro Real, acabou o Cruzeiro Real, e transformou a URV em real. Claro, o governo tinha já impresso as notas de real já meses antes. Ele vinha preparando já isso. De modo que dia 1º de julho, se você fosse num caixa eletrônico sacar dinheiro, você sacaria já reais e não mais cruzeiros. Embora o cruzeiro ainda pôde circular por alguns meses ainda até fazer a troca total. Então naquele dia, olha só, 2.750 cruzeiros reais valiam uma URV, que valia $1, que passou a valer R$1. Então, naquele dia, R$1 era o equivalente a 2.750 cruzeiros novos. O cruzeiro foi extinto e passou a circular aqui o real. Quanto valia R$1 naquele dia? Valia $1. E aí, como havia uma entrada de capitais grande no Brasil, vou falar isso em seguida, o Banco Central brasileiro conseguiu manter essa paridade de 1 para 1. Então nós tivemos durante vários anos no Brasil a paridade $1 valia R$1. E os preços ficaram estabilizados. Os preços passaram a cair. Ou seja, depois de muitos anos tentando, com o Cruzado, que não deu certo, com o Collor, depois de muitos anos conseguiu-se quebrar a inércia inflacionária. Trocando de moeda, usando essa geniosidade que foi o artifício de criar a URV. Durante 4 meses, a gente conviveu com o dólar sem perceber. E quando mudou a moeda ficou estável. A moeda velha foi extinta e criou-se o real. Então essa foi a essência do Plano Real. Acompanhe aqui agora um vídeo rapidamente de uma notícia na televisão de 7 de dezembro de 93, quando o FHC passou a expor o plano que ele iria lançar no ano seguinte. Então, olha só aqui um resuminho
de como que o governo estava trabalhando no plano real naquele momento. Olha só. Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Dia de abrir pacote. E os elevadores do Ministério da Fazenda sobem feito inflação, levando assessores apressados. Perto da hora do almoço, desce o ministro Fernando Henrique. Vai ao Palácio do Planalto gravar a mensagem que o país vai assistir de noite na TV. Nenhuma surpresa, o que eu disse já. E o primeiro a aprovar o plano é o presidente Itamar Franco, junto com o ministro do Planejamento. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. O peso que a negociação política tem neste plano aparece na hora de organizar a mesa. Minutos antes da entrevista, saem os técnicos e entram os políticos. Os secretários da Receita e do Tesouro cedem lugar aos líderes do governo no Congresso. Eles têm a missão de convencer senadores e deputados a aceitar as mudanças da Constituição, que são fundamentais para o plano dar certo. Primeiro vem o ajuste fiscal, um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, ou 5 trilhões e meio de cruzeiros reais. Junto com ele, o governo quer que o Congresso crie um fundo de emergência, reservando 15% de todos os impostos para pagar programas sociais. Ainda assim, é preciso mais dinheiro para equilibrar as contas. A ideia, então, é aumentar todos os impostos em 5%. Haverá um sacrifício, indiscutivelmente. De todos, de todos. Entretanto, nem o Estado, nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Depois que o Congresso mudar a Constituição, o Banco Central começa a divulgar um novo indexador. É a Unidade Real de Valor, URV. Um índice que vai variar todo dia, junto com o dólar comercial. Ninguém é obrigado a usar a URV. Só vai adotar esse indexador quem quiser. O governo vai dar o exemplo, ajustando seus impostos e tarifas a partir de agora pela URV. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Quando toda a economia estiver atrelada ao novo índice, chegará a hora de mudar de moeda. A URV se transformará, então, em dinheiro, forte e estável. O Brasil quer fazer alguma coisa. O desânimo que muitas vezes se sente aqui e ali, e ainda talvez ontem isso tenha aumentado, esse desânimo não é um desânimo de quem não acredita no país, é um desânimo de quem está olhando para cima e não vê sinal. Estamos soltando aqui, emitindo aqui alguns sinais. A grande diferença deste plano é que ele não teve um dia D. Nada entrou em vigor hoje, por decreto, automaticamente. Segundo o ministro Fernando Henrique Cardoso, essa é a forma democrática de estabilizar a economia brasileira. Bom, então você viu aí que o plano real foi um processo de vários meses trabalhando, que envolveu contas públicas ajustadas. O governo passou finalmente a ter as contas públicas em ordem para lançar o plano. Uma indexação total da economia por alguns meses. E, por fim, a chamada reforma monetária, né? Tirando o cruzeiro real e colocando o real. Tá? E aí os preços passaram a se estabilizar. Né? O que contribuiu fortemente para a inflação continuar baixa depois que houve a troca de moeda? Então vamos resumir aqui, ó. Foi a chamada âncora monetária e a chamada âncora cambial. O que significou isso? Então olha só, o que foi a âncora monetária? Nada mais do que uma política monetária altamente restritiva. Então, para evitar a expansão da demanda, né, que foi o erro do plano cruzado lá atrás, lembra? Congelou os preços de salários, tudo congelou, não subia mais nada. As pessoas passaram a comprar mais e começou a faltar produto. Houve excesso de demanda, que ajudou a estragar o plano cruzado. Então, dessa vez, os caras que formularam o plano real pensaram nisso. Né? Falaram, olha, não pode ter excesso de demanda. Então, mantiveram o crédito limitado e os juros altos. Né? Para que a gente sabe que juros altos e crédito baixo, crédito difícil, dificulta a demanda. Isso é uma política monetária restritiva. Então, isso ajudou a também manter a inflação baixa. Tá?
foi a chamada âncora monetária, né? Inclusive, vários economistas consideram o plano cruzado, consideram o plano real como o filho do plano cruzado. O plano cruzado, de certa forma, teve lá vários erros que depois foram consertados no plano real. Então, talvez se não houvesse o plano cruzado, não haveria o plano real. O plano real foi um plano cruzado melhorado, né? E também feito em condições econômicas melhores do que naquela época, em 86. Ok? E a segunda âncora do plano real, que ajudou a manter os preços baixos, foi a chamada âncora cambial. O que significou isso? Então, olha lá. Como eu falei agora há pouco, quando instituiu o real como moeda, passou a haver a paridade real e dólar, de 1 para 1. Isso significa o quê? Que o real ficou uma moeda forte, né, paritária com o dólar. Ou seja, isso acabou valorizando a nossa taxa de câmbio. E quando o nosso câmbio é valorizado, quando a nossa moeda é forte, isso facilita muitas importações, não é? Eu posso importar os bens e serviços de modo mais fácil, mais barato. Então, isso facilitou a importação de produtos por parte dos brasileiros e isso acabou competindo com os nacionais, né? Claro, várias empresas nacionais quebraram, não aguentaram aí a concorrência internacional, mas a importação mais facilitada acabou funcionando como uma certa âncora para manter os preços baixos. Olha, eu não vou mais comprar um vinho nacional, vou comprar o vinho importado, vou comprar o brinquedo importado, vou comprar o sapato importado, que é mais barato. Então isso acabou ajudando a manter os preços baixos. Tá? É o que eu falo aqui na tela. Olha lá. A entrada de capitais externos valorizou a taxa de câmbio, né, como eu falei agora, dólar barato, 1 para 1. Isso aumentou as importações, que contribuíram para reduzir os preços internos. Então essa foi a chamada âncora cambial do plano real também. Isso aqui, que vocês estão vendo aqui na tela, tem efeitos negativos, obviamente, não é? Quem estudou já um pouco de macroeconomia sabe que tanto uma política monetária restritiva com juros altos, quanto um dólar barato, quer dizer, um real valorizado, trazem danos ruins para a economia. O PIB não cresce muito, né? O desemprego pode até aumentar, né? As empresas nacionais que concorrem com importados podem quebrar. Isso aconteceu tudo. Aconteceu muito disso na economia naquela época. Mas havia uma meta principal, que era o quê? Estabilizar a moeda. Depois de muitos e muitos anos, conseguimos estabilizar a moeda. Então o custo, o custo foi um alto desemprego, um crescimento econômico baixo, que foi o efeito colateral dessas âncoras aqui. Mas foi necessário naquele momento. Tá? Então acompanhe aqui comigo agora a última tela, por favor. Olha lá. Como que a gente define agora o final do governo Itamar Franco? E depois os governos FHC. Porque o FHC saiu da Fazenda, se candidatou a presidente e ganhou a eleição. E ficou 8 anos no poder, de 95 a 2002. Então qual foi a essência desse governo FHC? Queda da inflação com estagnação do crescimento econômico. E aumento do desemprego e da dívida externa, da dívida interna, perdão. Tá? E aqui você acompanha aqui agora uma tabelinha com a evolução do PIB e da inflação brasileira nos anos seguintes. Então olha como a inflação brasileira cai violentamente lá. Em 93, quase 2.500% ao ano de inflação. Em 94, 900% ao ano. Lembra que em 94 foi até junho a inflação, a hiperinflação. Depois de junho passou a cair. Olha em 95, inflação de 22% ao ano. Inflação normal praticamente já. 96, 9,5%. 97, 5,2%. Finalmente o Brasil passou a ter uma inflação normal, dentro dos parâmetros de países civilizados. Em 99, estabeleceu-se as metas de inflação, a partir de 99. O Banco Central passou a trabalhar com metas de inflação, ok? Mas aí já é outro assunto. Ok, então, pessoal, esse então foi o Plano Real. Um abraço, tchau.